Olá pessoal, nesse vídeo vamos mostrar como determinar o dissipador de calor para o componente eletrônico do seu projeto. Para isso vamos utilizar o seguinte passo a passo. Primeiro vamos criar um modelo de circuito térmico. Depois vamos determinar os parâmetros deste modelo usando a folha de dados do componente. Então vamos adotar valores de projeto para a temperatura de junção do componente e para a temperatura ambiente. Depois, vamos calcular a resistência térmica do dissipador necessária para satisfazer as condições de projeto. Então, vamos escolher o modelo de dissipador no catálogo da empresa HS, utilizando o gráfico da diferença de temperatura em função da potência dissipada. E por fim, vamos aplicar o fator de correção de comprimento no valor da resistência térmica do dissipador e verificar se as condições de projeto são atendidas. Nós podemos modelar o processo de transferência de calor utilizando o modelo de circuito térmico, que é equivalente ao modelo de circuito elétrico. Nesse modelo, as temperaturas em diferentes pontos do caminho pelo qual o calor é propagado é equivalente às tensões ou ao potencial elétrico nos diferentes nós de um circuito elétrico. A potência dissipada pelo componente, ou seja, o calor que ele gera, é equivalente à corrente elétrica em um circuito elétrico, e ela flui da temperatura mais alta para a temperatura mais baixa, assim como a corrente elétrica flui da maior tensão para a menor tensão do circuito. Nós temos também a resistência térmica, que é equivalente à resistência elétrica. Assim, usando o circuito térmico, nós podemos derivar esta equação, que é equivalente à lei de Ohm, e com ela calcular a diferença de temperatura entre dois pontos, conhecendo a potência dissipada e a resistência térmica entre esses dois pontos. E da mesma forma, nós podemos calcular a resistência térmica entre dois pontos, conhecendo a diferença de temperatura e a potência dissipada entre eles. Esse modelo, com apenas resistências térmicas, retrata o processo de transferência de calor em regime permanente, ou seja, depois do transitório. Lembramos que quando começamos a aquecer uma substância, seja ela qual for, ela demora um certo tempo até atingir a sua temperatura final. Por exemplo, quando começamos a aquecer uma caneca com água, a água demora um certo tempo até iniciar a sua fervura, ou seja, ela tem uma inércia térmica. Esse aspecto pode ser modelado utilizando uma capacitância térmica, e ela é ligada, então, ao ponto onde consideramos a temperatura, ou seja, aqui na temperatura na cápsula, e aqui a temperatura no dissipador, e o nosso ponto de referência, que é a temperatura ambiente, equivalente ao nosso nó de referência do circuito elétrico, ao terra do circuito elétrico. Assim, usando esse modelo com resistências e capacitâncias térmicas, nós podemos modelar o aspecto dinâmico do processo de transferência de calor. No nosso caso, vamos usar apenas o modelo com resistências térmicas, que retrata o processo de transferência de calor em regime permanente, ou seja, depois do transitório. Então, pessoal, nós temos aqui a representação de um transistor. Aqui ao centro, em amarelo, temos a representação da junção do transistor. O calor vai começar a ser propagado a partir da junção, vai se dissipar para a cápsula do componente e da cápsula do componente vai se dissipar para o ambiente. Então, nós podemos modelar esse processo de transferência com duas resistências, uma entre a junção e a cápsula, outra entre a cápsula e o ambiente. Temos aqui então o nosso modelo com essas duas resistências em série, e desse modelo podemos derivar esta equação com a qual podemos calcular a temperatura na junção do componente, conhecendo a potência que ele dissipa, o valor das resistências térmicas e o valor da temperatura ambiente. Vamos agora para o segundo passo, pessoal, no qual determinamos os parâmetros do modelo através da folha de dados do componente. Veja, a potência dissipada pelo componente nós podemos conhecer a partir da análise do circuito eletrônico. Falta agora conhecermos o valor da resistência térmica entre a junção e a cápsula, esse valor aqui, e da cápsula para o ambiente. Aqui eu trago a folha de dados do componente TIP 121, que já agrupa os dados desses outros componentes aqui. Veja, aqui nós temos a tabela de valores máximos e aqui a tabela das características térmicas. Nessa segunda tabela, nós encontramos o valor da resistência térmica da junção para a cápsula e da resistência térmica da junção para o ambiente, ou seja, daqui para cá. Ou seja, essa resistência térmica é o equivalente em série dessas duas resistências. E isso simplifica o nosso modelo e a nossa equação. Podemos agora calcular a temperatura da junção, conhecendo a potência dissipada,
o valor dessa resistência térmica e o valor da temperatura ambiente. Vamos agora fazer um exemplo. Considerando uma potência dissipada de 5 watts e uma temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Substituindo esses valores na equação, nós podemos calcular qual será a temperatura na junção do componente sob essas condições. Chegamos ao valor de 337,5 graus Celsius. Veja pessoal, esse aqui é um valor muito alto. O nosso componente não vai chegar nessa temperatura, ele vai queimar antes. Ele pode soltar uma fumacinha, pode até partir ao meio. Veja que esse daqui é um valor muito mais alto até do que a temperatura máxima permitida na junção, que é de 150 graus Celsius. Esse valor a gente pode encontrar aqui, na tabela de valores máximos. Esse valor é bastante comum para a temperatura máxima permitida na junção de diversos componentes. Bom, e qual é o valor máximo que a gente pode dissipar sem que o nosso componente queime? Bom, esse valor a gente pode encontrar aqui também na tabela de valores máximos. Veja, Total Power Dissipation, ou seja, a máxima potência que a gente pode dissipar quando a temperatura ambiente é de 25 graus Celsius. Nós chegamos ao valor de 2 watts. Quando substituímos esse valor na nossa equação, nós chegamos ao valor de 150 graus Celsius para a temperatura na junção do componente. Ou seja, o máximo mesmo, né, pessoal? Geralmente é bom trabalharmos com uma margem de segurança. Veja que a tabela também nos traz outra informação aqui, o D-rate. O que isso significa? Bom, o D-rate ele pode ser traduzido para a taxa de decaimento linear, que é o quanto a máxima potência que a gente pode dissipar diminui para cada grau Celsius na temperatura ambiente acima de 25 graus Celsius. Ou seja, para cada grau Celsius na temperatura ambiente acima de 25 graus Celsius, a máxima potência que a gente pode dissipar diminui em 16 mW. Veja que o D-rate é igual exatamente ao inverso da resistência térmica da junção para o ambiente. Veja que nós estamos considerando a temperatura ambiente. Eu trago essa informação, pois às vezes encontramos o valor da resistência térmica no datasheet e não encontramos o valor da taxa de decaimento. E às vezes encontramos o valor da taxa de decaimento, mas não encontramos o valor da resistência térmica. Nós também podemos encontrar essa informação na forma de gráfico. A máxima potência que a gente pode dissipar em função da temperatura, o Power D-rate. Aqui nós temos a curva para a temperatura ambiente e a curva com relação à temperatura na cápsula. E aqui a equação da reta para a curva da temperatura ambiente. Então aqui, pessoal, um passo extra. Qual potência eu posso dissipar sem utilizar um dissipador? Então, veja, vamos simular aqui uma temperatura ambiente de 40 graus Celsius. Substituindo na equação, a gente chega ao valor de 1,76 watts. Se a gente olhar aqui no gráfico, 40 graus Celsius, chegamos aqui na curva para a temperatura ambiente e aqui na escala para a temperatura ambiente. Aqui é 2 watts, aqui é 1, aqui então 1,5, aqui é 1,75 watts que a gente pode dissipar, considerando sem o uso do dissipador e com a temperatura ambiente de 40 graus Celsius. Veja também que ele nos traz essa equação para a temperatura na cápsula. E também nos traz essa mesma informação aqui na folha de dados do componente. Então aqui, Total Power Dissipation, a máxima potência que a gente pode dissipar, considerando a temperatura na cápsula de 25 graus Celsius, chega ao valor de 65 watts. E também a taxa de decaimento, considerando a temperatura na cápsula. Então veja, o inverso dessa taxa de decaimento vai ser a resistência térmica da junção para a cápsula. Eu deixo aqui esse exercício para vocês fazerem. Então, pessoal, se a gente considerar a temperatura na cápsula do componente em 40 graus Celsius, veja que ele poderá dissipar quase 60 watts de potência. Então, veja como aumenta a capacidade de dissipação do componente. Quando nós considerávamos 40 graus Celsius de temperatura ambiente, ele podia dissipar 1,76 watts. Mas quando consideramos 40 graus Celsius de temperatura na cápsula, ele pode dissipar 60 watts. Bom, e como nós vamos conseguir deixar a temperatura na cápsula em 40 graus Celsius? Bom, para isso, a gente vai utilizar um dissipador. O dissipador, ele aumenta a área na qual estão ocorrendo os 3 processos de transferência de calor, que é a condução, a convecção e a irradiação. Bom, tratando o calor de forma qualitativa, pessoal, o calor tem relação com a quantidade de agitação ou movimentação das moléculas da substância. Ou seja, ele tem relação com a energia cinética das moléculas da substância.
Quanto maior a temperatura da substância, maior é a quantidade de energia cinética no nível molecular, ou seja, maior será a agitação das moléculas da substância. Dependendo da temperatura, a substância assumirá estados e propriedades diferentes. Por exemplo, nós temos os 3 estados mais comuns, que são o sólido, o líquido e o gasoso, sendo o sólido o estado menos energético e mais estável, ou seja, no qual as moléculas possuirão o menor nível de agitação ou movimentação, e o gasoso o estado mais energético e menos estável, no qual as moléculas da substância possuirão o maior nível de agitação ou movimentação. Nós temos ainda o plasma, que é o quarto estado da matéria. Nesse estado, a substância possui tanta energia que suas moléculas acabam perdendo elétrons, se transformando em íons, ou seja, portadores de cargas elétricas. Exemplos de substâncias nesse estado, nós temos o relâmpago, o arco elétrico e o interior do Sol. No caso do relâmpago e do arco elétrico, o ar acaba recebendo energia por meio de um campo elétrico muito forte, que acaba ionizando as moléculas do ar, que se transformam em íons e podem então conduzir corrente elétrica. No caso do interior do Sol, a temperatura lá é muito alta e são encontrados núcleos de hidrogênio em constante reação química, formando hélio e liberando grande quantidade de energia. Tratando das 3 formas de transferência de calor, nós temos a condução, a convecção e a irradiação. Na condução, a agitação das moléculas é transmitida através de um contato mecânico direto. Na convecção, a substância está imersa em um fluido, que pode ser líquido ou gasoso. Por exemplo, no nosso caso, o dissipador está imerso no ar. O ar, que está em contato direto aqui com o dissipador, ele será aquecido e acaba se expandindo, se tornando menos denso que o ar ao seu redor. Ou seja, ele acaba subindo e um novo ar na temperatura ambiente acaba entrando em contato com o dissipador. Esse novo ar então é aquecido e repete uma movimentação. Dessa forma ocorre a convecção e o calor é retirado aqui do dissipador. Nós temos ainda a irradiação, na qual o calor é propagado através de irradiação eletromagnética, segundo as leis de Maxwell, e corresponde às ondas de infravermelho com comprimento de onda entre 1 mm e 700 nanômetros, ou seja, com frequências de 300 GHz até 430 THz. Então, pessoal, aqui eu trago as 3 equações que regem esses processos de transferência de calor. E veja que as suas unidades é em joule por segundo, ou seja, a quantidade de energia que é transferida por unidade de tempo. E veja que nos 3 processos, a quantidade de energia que é transferida é diretamente proporcional à área na qual eles estão ocorrendo. Certo? Então, quanto maior a área na qual estão ocorrendo os 3 processos de transferência de calor, maior será a quantidade de energia que nós conseguiremos transferir. E veja também que a partir dessas equações nós podemos calcular a resistência térmica com relação a cada processo de transferência de calor. Veja também que a resistência é inversamente proporcional à área, ou seja, quanto maior a área, maior será a quantidade de energia que podemos transferir e menor será a resistência térmica do processo. Mais detalhes sobre essas equações são encontrados no site de treinamento da empresa Texas Instruments, cujo link pode ser acessado na descrição do vídeo. Vamos agora criar um modelo de circuito térmico com o uso do dissipador. Bom, o calor vai começar a se propagar a partir da junção do componente e vai se dissipar para a cápsula do componente. Entre a cápsula do componente e o dissipador, nós fazemos o uso de um isolador elétrico. Esse isolador faz o contato térmico da cápsula para o dissipador, mas faz a isolação elétrica entre os dois. Isso é importante, pois, caso contrário, o dissipador estaria funcionando como uma antena e estaria emitindo e recebendo ondas eletromagnéticas, e isso pode afetar o funcionamento do nosso circuito. Então, é sempre importante fazer o uso de um isolador elétrico entre os dois, entre o componente e o dissipador. Nesse sentido, é recomendado ainda, sempre que possível, conectar o dissipador ao terra do circuito elétrico para evitar a interferência eletromagnética. Entre o componente e o isolador elétrico, nós fazemos o uso de pasta térmica para melhorar o contato entre os dois. E entre o isolador e o dissipador, nós também fazemos o uso de pasta térmica. Bom, então o calor vai se propagar da cápsula do componente para o dissipador e do dissipador para o ambiente. Então nós teremos 3 resistências em série.
Uma entre a junção e a cápsula, outra entre a cápsula e o dissipador, outra entre o dissipador e o ambiente. Então aqui nós temos o nosso circuito térmico e a partir do nosso circuito térmico nós podemos derivar esta equação com a qual nós podemos calcular a temperatura na junção do componente, conhecendo a potência dissipada pelo componente, o valor das resistências térmicas e o valor da temperatura ambiente. Aqui, pessoal, pode surgir uma dúvida. Agora nós temos esse modelo com 3 resistências em série. Antes nós tínhamos um modelo com apenas 2 resistências. Pode parecer que o modelo está menos eficiente. Mas lembre, pessoal, que essas resistências possuem um valor bem baixo, pois elas são inversamente proporcionais à área do dissipador. Além disso, elas estão em paralelo com uma resistência térmica da cápsula para o ambiente direto. Aqui, como mostra esse modelo. Da teoria de circuitos elétricos, a gente pode aproximar essas 2 resistências em paralelo para uma resistência equivalente, que é menor do que a resistência de menor valor. Se a resistência de maior valor for 10 vezes maior do que a menor, a gente pode aproximar ainda essa resistência equivalente para o valor da resistência de menor valor. Assim, a gente pode usar esse modelo de circuito térmico com 3 resistências em série. Vamos agora para o segundo passo, que se trata da determinação dos parâmetros do modelo. Bom, a potência dissipada do componente a gente já conhece, o valor da temperatura máxima na junção e o valor da resistência térmica entre a junção e a cápsula também. Falta agora o valor da resistência térmica da cápsula para o ambiente. Esse valor nós não encontramos na folha de dados do componente, mas o catálogo da empresa HS cita essa tabela que é encontrada no capítulo 11 do livro Eletrônica de Potência do autor J. A. Pomilho. E essa tabela nos traz o valor da resistência térmica entre a cápsula e o dissipador para diferentes tipos de cápsulas de componente, diferentes tipos de isoladores elétricos e também fazendo uso de pasta térmica ou não. Então veja, nós podemos vir aqui na cápsula tipo TO220, que é o nosso caso, fazendo uso de isolador elétrico do tipo mica e fazendo uso de pasta térmica, nós chegamos a um valor de resistência térmica de 2,5 graus Celsius por watt. Vamos agora para o terceiro passo, no qual adotamos valores de projeto para a temperatura de junção e para a temperatura ambiente. É importante adotar valores com margem de tolerância para que o componente tenha uma vida útil maior. Lembrando que quanto menor a temperatura da junção em regime permanente, maior é a vida útil do componente. No nosso caso, nós adotamos uma temperatura de junção de 125 graus Celsius, tendo 25 graus de tolerância para a temperatura máxima permitida na junção, que é de 150 graus Celsius. Nós adotamos uma temperatura ambiente de 50 graus Celsius. É importante considerar que o componente pode estar localizado dentro de uma caixa com outros componentes que também dissipam calor em um dia quente em um país tropical. Então veja que essa temperatura ambiente pode assumir valores bem altos. É importante considerar isso no nosso projeto. Vamos agora para o quarto passo, no qual calculamos o valor da resistência térmica do dissipador necessária para satisfazer as condições de projeto. Então, utilizando esse modelo de circuito térmico, nós podemos derivar esta equação e, rearranjando esta equação, nós podemos calcular o valor da resistência térmica do dissipador. Substituindo os valores que nós já encontramos, nós chegamos a um valor de resistência térmica de 10,58 graus Celsius por watt. Vamos agora para o quinto passo, no qual escolhemos o modelo de dissipador no catálogo da empresa HS, que é uma fabricante de dissipadores, utilizando o gráfico da diferença de temperatura em função da potência dissipada pelo dissipador. O catálogo nos traz, pessoal, a informação de que a resistência térmica do dissipador ela não é um valor fixo. Ela varia em função da temperatura do dissipador e em função do seu tamanho. Vamos observar primeiro com relação à temperatura. Veja, conforme o dissipador vai ficando cada vez mais quente, maior será a diferença de temperatura entre ele e o ambiente. Assim, o ar que está aqui próximo do dissipador, ele vai se aquecer mais rapidamente. Com isso, ele vai se expandir, vai se movimentar e o processo de convecção vai se tornando mais rápido, ou seja, mais eficiente, e menor vai ser a resistência térmica do dissipador. Além disso, lembramos que na equação do processo de transferência por irradiação, a quantidade de energia que a gente dissipa por unidade de tempo, ela tem um fator aí da temperatura elevado à quarta potência. Então veja que quanto maior a temperatura, mais energia a gente pode dissipar por unidade de tempo.
Isso também pode ser observado, pessoal, aqui nesse gráfico. Veja, ele nos traz qual será a diferença de temperatura do dissipador para o ambiente em função da potência que ele dissipa. Então, a partir deste gráfico, nós podemos calcular a resistência térmica do dissipador para uma diferença de temperatura específica ou para uma potência dissipada específica. Veja, por exemplo, no caso em que estamos dissipando 1 watt aqui com esse dissipador HS1616. Quando olhamos aqui no gráfico, na potência dissipada de 1 watt, vemos que ele terá uma diferença de temperatura de aproximadamente uns 13 graus Celsius. Então, dividindo 13 por 1 watt, nós chegamos a uma resistência térmica de 13 graus Celsius por watt. Observando aqui agora, com relação à diferença de temperatura de 60 graus Celsius, veja que ele atingirá essa diferença de temperatura quando está dissipando aproximadamente 6,1 watt. Nesse caso, ele terá uma resistência térmica de 9,8 graus Celsius por watt. Veja como diminuiu a resistência térmica do dissipador. Nós podemos considerar ainda o último ponto aqui, quando ele tem uma diferença de temperatura de 75 graus Celsius. Veja que ele atingirá essa diferença de temperatura quando dissipa 8,4 watts, ou seja, nesse caso, ele tem uma resistência térmica de 8,9 graus Celsius por watt. Veja que este é o mesmo valor da resistência térmica nominal do dissipador, que é aqui 8,9 graus Celsius por watt por 4 polegadas. Essa aqui é uma unidade um pouco esquisita. Nós vamos explicar esse 4 polegadas aqui mais para frente. Mas por enquanto, observe este gráfico aqui. Ele nos traz a resistência térmica do dissipador em função da velocidade do ar. Nós podemos usar um ventilador que realizará uma convecção forçada, tornando a resistência térmica do dissipador menor, ou seja, tornando a eficiência da convecção maior. Assim, utilizando esse gráfico, a gente pode calcular qual será a resistência térmica desse dissipador, considerando uma velocidade de ar específica. Vamos agora explicar o valor nominal da resistência térmica do dissipador. Como já dissemos, o valor da resistência térmica varia em função da temperatura e em função do seu tamanho. Por isso, o valor nominal é dado por uma diferença de temperatura específica e por um comprimento específico. No caso do comprimento, ele será de 4 polegadas e será medido aqui no eixo que sai da tela. Então veja, essa aqui é a vista em corte do modelo HS1616. Ele vai ter um comprimento de 4 polegadas saindo aqui da tela. Essa aqui então é uma representação de como seria esse dissipador em 3 dimensões. Veja que essa dimensão do comprimento é muito maior que as outras 2 dimensões, que é de 16 mm aqui de comprimento da aleta e 16 mm e meio de largura. Com relação à temperatura, o valor nominal é dado por uma diferença de temperatura de 75 graus Celsius. Então, no caso aqui do HS1616, veja que, através do gráfico, ele vai ter uma diferença de temperatura de 75 graus Celsius quando estiver dissipando 8,4 watts, tendo então uma resistência térmica de 8,9 graus Celsius por watt quando tiver 75 graus Celsius de diferença de temperatura para o ambiente e 4 polegadas de comprimento. Veja, por exemplo, que se tivermos um dissipador mais eficiente, ele vai atingir essa diferença de temperatura quando estiver dissipando uma potência muito maior, enquanto um modelo menos eficiente vai atingir essa diferença de temperatura dissipando uma potência muito menor. Então, a gente pode determinar o valor da resistência térmica do dissipador para uma diferença de temperatura específica utilizando os dados de fator de correção para a temperatura que o catálogo nos traz. Assim, o valor corrigido será igual ao valor nominal multiplicado pelo fator de correção para uma diferença de temperatura específica. Por exemplo, no caso do modelo HS1616, para uma diferença de temperatura de 60 graus Celsius e 4 polegadas de comprimento, será igual ao valor nominal multiplicado pelo fator de temperatura de correção de temperatura 60 graus Celsius, chegando a um valor de 9,4 graus Celsius por watt por 4 polegadas. Nós podemos obter esse valor também a partir do gráfico. Observando aqui, quando ele atinge 60 graus Celsius de diferença de temperatura, ele vai atingir esse valor quando estiver dissipando uma potência de aproximadamente 6,1 watts. Nós chegamos aqui ao valor de 9,84 graus Celsius por watt. Veja que chegamos a valores um pouco diferentes aqui, através de cada um desses métodos. Mas, pessoal, nem sempre a gente sabe
qual será a diferença de temperatura que o nosso dissipador vai chegar a ter, para o ambiente. Mas muitas vezes a gente sabe o quanto de potência que ele precisa dissipar. Então, por isso esse gráfico aqui é bastante útil para a gente. A gente pode obter a resistência direto dele, ou a gente pode observar aqui mais ou menos no gráfico qual será a diferença de temperatura que ele vai ter quando estiver dissipando uma potência específica. E então utilizar depois o fator de correção para essa diferença de temperatura. Então fica a critério do projetista qual o método que ele vai utilizar para calcular a resistência térmica do dissipador, a partir do gráfico ou a partir dos dados de fator de correção para a temperatura. Vamos voltar para o nosso exemplo. Então nós tínhamos calculado uma resistência térmica de projeto para o nosso dissipador de 10,58 graus Celsius por watt quando ele estiver dissipando 5 watts. Então, olhando aqui no gráfico do modelo 1616, quando ele estiver dissipando 5 watts, ele terá uma diferença de temperatura de aproximadamente 52 graus Celsius. Então, nós podemos calcular a resistência térmica desse dissipador quando ele estiver com 5 watts e 4 polegadas de comprimento, chegando ao valor de 10,4 graus Celsius por watt quando ele tem 4 polegadas de comprimento. Então veja, nessas condições, esse dissipador aqui atenderia às nossas necessidades, mas no nosso caso, nós não podemos utilizar um dissipador de 4 polegadas de comprimento, porque ele não vai caber no nosso equipamento. Nós precisamos de um dissipador de 4 cm, ou seja, 40 mm. Então, para calcular a resistência térmica do nosso dissipador, quando ele tiver 4 cm ou 40 mm, nós podemos utilizar o fator de correção para comprimento que o catálogo nos traz. Veja, ele nos traz esses dados em forma de gráfico e também em forma de tabela. Assim, o valor corrigido será igual ao valor da resistência térmica do dissipador quando ele tem 4 polegadas multiplicado pelo fator de correção. Veja que, quando o comprimento é de 100 mm, que é igual a 10 cm, que é aproximadamente 4 polegadas, o fator de correção é aproximadamente 1. Quando o comprimento é menor do que 4 polegadas, o fator de correção é maior do que 1, ou seja, a resistência térmica aumenta. Ou seja, quando nós diminuímos o comprimento, diminuímos a área onde estão ocorrendo os processos de transferência de calor. Por isso, o dissipador fica menos eficiente e a sua resistência térmica aumenta. Quando o comprimento é maior do que 4 polegadas, o valor da resistência térmica diminui. Veja que o fator de correção é menor do que 1. Então, vamos voltar para o nosso exemplo. Calculando aqui, nós já calculamos a resistência térmica do dissipador HS1616 quando ele está dissipando 5 watts e tem 4 polegadas de comprimento. Ele tem 10,4 graus Celsius por watt. E aqui é o valor da resistência do dissipador de projeto que calculamos. Para calcular esse valor corrigido, nós pegamos então o valor de 10,4 e multiplicamos pelo fator quando ele tem 40 mm, que é 1,59, chegando a um valor de 16,53 graus Celsius por watt. Veja então que este modelo, quando está dissipando 5 watts e tem 40 mm de comprimento, ele não atende às nossas especificações de projeto. Nós precisamos então de um novo modelo. Vamos agora reaplicar o passo 5 e 6 no modelo HS2816. Veja que esse modelo já possui uma largura maior de 27,5 mm e o mesmo comprimento de aleta de 16 mm. Veja que esse modelo vai atingir a diferença de temperatura de 75 graus Celsius quando estiver dissipando uma potência de 9,45 watts, tendo uma resistência térmica nominal de 7,92 graus Celsius por watt quando tem 4 polegadas de comprimento. Considerando então quando ele está dissipando 5 watts, ele vai possuir uma diferença de temperatura para o ambiente de 46 graus Celsius, tendo uma resistência térmica de 9,2 graus Celsius por watt quando dissipa 5 watts e tem 4 polegadas de comprimento. Aplicando então o fator de correção para o comprimento para 40 mm, a gente chega a uma resistência térmica de 14,63 graus Celsius por watt quando tem 40 mm e dissipa 5 watts de potência. Ou seja, esse modelo aqui também não satisfaz as nossas condições de projeto. Vamos agora reaplicar o passo 5 e 6 para o modelo HS3520. Veja que esse modelo já possui uma área de dissipação muito maior, com uma largura de 35 mm e um comprimento de aleta de 20 mm. Veja que ele vai atingir a diferença de temperatura de 75 graus Celsius para a temperatura ambiente
quando estiver dissipando 15,4 watts, com uma resistência térmica nominal de 4,89 graus Celsius por watt, quando tem 4 polegadas de comprimento. Considerando então quando ele está dissipando 5 watts, ele vai possuir uma diferença de temperatura para o ambiente de 31 graus Celsius, tendo uma resistência térmica de 6,2 graus Celsius por watt, quando tem 4 polegadas de comprimento. Aplicando o fator de correção para o comprimento de 40 mm, chegamos a uma resistência térmica de 9,86 graus Celsius por watt, ou seja, esse dissipador aqui, dissipando 5 watts com 40 mm, atende às nossas condições de projeto. Vamos agora fazer um novo exemplo com o modelo HS2053. Veja que este modelo, a sua representação, traz a vista lateral do dissipador e não mais a vista superior. Dessa forma, o nosso transistor estaria posicionado aqui, na lateral desse dissipador, e a dimensão do comprimento, então, daria a largura do dissipador. Então, vamos lá. Veja que esse dissipador vai atingir a diferença de temperatura de 75 graus Celsius quando estiver dissipando 17,8 watts, tendo uma resistência térmica nominal de 4,22 graus Celsius por watt, quando tem um comprimento de 4 polegadas. Considerando então quando está dissipando 5 watts, ele vai ter uma diferença de temperatura de aproximadamente 26 graus Celsius, tendo uma resistência térmica de 5,2 graus Celsius por watt, com 4 polegadas de comprimento. Aplicando o fator de correção para 40 mm, aqui na dimensão saindo da tela, ele vai ter uma resistência térmica de 8,27 graus Celsius por watt, o que também atende às nossas especificações de projeto. Veja que ele está com um valor bem abaixo do que a resistência térmica que nós tínhamos calculado para o projeto. Podemos até ter um dissipador um pouco menor do que de 40 mm de comprimento. Aplicando o fator de correção para um comprimento de 30 mm, nós chegamos a uma resistência térmica de 9,46 graus Celsius por watt, que também satisfaz as condições de projeto. Concluindo, existem ainda muitos aspectos envolvidos no processo de transferência de calor, mas esse é um passo a passo simplificado para agilizar a determinação do dissipador de calor para o componente eletrônico do seu projeto. Relembrando o passo a passo, primeiro nós criamos um modelo de circuito térmico com o dissipador. Depois, determinamos os parâmetros desse modelo usando a folha de dados do componente. Em seguida, adotamos valores de projeto para a temperatura de junção do componente e para a temperatura ambiente. Então, calculamos o valor da resistência térmica do dissipador necessária para satisfazer essas condições de projeto. Então, escolhemos o modelo de dissipador no catálogo da empresa HS, utilizando o gráfico da diferença de temperatura em função da potência dissipada. Por fim, aplicamos o fator de correção de comprimento na resistência térmica do dissipador e verificamos se as condições de projeto são atendidas. Como referência, foi utilizado o catálogo de dissipadores da empresa HS, a folha de dados do componente TIP121 da fabricante ON Semiconductor e o site de treinamento da fabricante Texas Instruments. Os links para acesso a essas referências são encontrados na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistirem ao vídeo e até a próxima.